Parabéns. Boa aula, né? Boa. E Timóteo realmente era muito tímido. Timóteo era tímido, tanto que ele era tímido, quando ele foi enviado, né, para Éfeso, falaram para ele, olha, quando vocês receberem Timóteo, faça ele se sentir à vontade, né, porque ele vai ficar meio tímido no meio de vocês, que ele se sinta bem, tá? Nós estudamos na aula passada sobre Éfeso, lembra? Que nós estudamos sobre Éfeso. Inclusive, irmãos, o livro novo chegou, faz tempo. Chegou o livro novo. O que nós estamos fazendo na introdução do Novo Testamento? Na introdução, nós estamos pegando quem é o autor, a época que foi escrito, em que contexto que foi escrito. Agora, no próximo livro, nós vamos entrar. Agora, nós estamos arrancando o mato. Depois, nós vamos começar a cavucar. Tá? Vamos cavar. Aí nós vamos entrar nas parábolas, nos textos e contextos. Aí nós já vamos estudar os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos dos Apóstolos, tá? Agora nós estamos estudando só o contexto da época. Nós estudamos na última aula, por exemplo, sobre Éfeso, né? Falamos sobre a Diana dos Efésios. Estou vendo aqui o pastor Roberto. Dá um sinal com a mão aí, pastor Roberto. Também o irmão Joel, né, que estão hoje com a gente. Joel, são 2 alunos novos aí, que é uma alegria ter o senhor aqui, o pastor Roberto lá da Igreja Batista Renovada, pastor lá, e o irmão Joel, né, você acabou de falar o nome, já esqueci a situação, né? É uma alegria tê-los aqui com a gente, tá bom? E nós falamos que Éfeso era uma cidade tomada pela idolatria, lembra? Tinha a deusa Diana e o deus Baco, que daí veio a palavra bacanal. E aí, nós estudando essa parte, nós vemos que por isso Paulo, ao escrever Efésios capítulo 5, 18, ele dá uma orientação ao pastor da igreja na época, que provavelmente era Tíquico, né? Tíquico era o pastor da época. Depois foi Timóteo. Timóteo não queria ir, inclusive, né? Lembra? Foi falado aqui agora. Ele não queria ir. Mas acabou indo depois de Paulo insistir. E por fim, o pastor da igreja de Éfeso se tornou quem mesmo? Quem lembra que eu falei quem foi o pastor de Éfeso? João. Isso, foi. Por fim, ele foi liberto da cadeia, da ilha de Patmos, onde ele estava exilado na ilha de Patmos. Na época, foi solto. E se tornou ainda o pastor da igreja de Éfeso. Vale a pena lembrar, irmãos, que o João, quando estava na ilha de Patmos, exilado na ilha de Patmos, ele teve as revelações do Apocalipse. Provavelmente não foi ali que ele escreveu as suas cartas. As igrejas, lembra? As 7 igrejas da Ásia Menor? Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Éfeso, as outras, tá, vamos lá. Então, essas 7 cartas provavelmente não foram escritas do cárcere. Por quê? Lá dentro, provavelmente não teria papel, não teria tinta, não teria como escrever. E saiu uma carta dali também, num lugar onde era uma penitenciária de segurança máxima. Nunca ninguém havia fugido e nem fugiu da ilha de Patmos, né? E provavelmente essas visões que ele teve lá dentro, no cárcere, ele escreveu quando ele saiu as 7 igrejas da Ásia Menor. Provavelmente quando ele era pastor em Éfeso, ele escreveu as cartas, as revelações que ele teve lá no cárcere, tá? E nós vemos aqui em Éfeso, capítulo 5, 18, que Paulo ele vai dar uma orientação para os Éfesos, o povo deve não se embriagar com vinho. Vocês lembram que nós falamos que o povo de Éfeso, eles adoravam a deusa Diana, a Baco, faziam orgias, os casais faziam um bacanal em frente a essas estátuas, sacrificavam e também se embriagavam. E quando o povo de Éfeso foi para a igreja, eles ainda, muitos deles chegavam bêbados na igreja, chegavam embriagados. Aí é onde Paulo falou, olha, vocês não devem se embriagar com vinho. Agora vocês têm algo melhor para se embriagar. Vocês devem se embriagar
com o Espírito Santo, né? Então, a Bíblia condena a embriaguez. A Bíblia sempre condenou. E por que a Bíblia condena a embriaguez, irmãos? É porque a pessoa, quando ela está embriagada, a primeira coisa que acontece, ela perde o equilíbrio, concorda? Ela perde o equilíbrio emocional, inclusive, né? Ela vai perder o equilíbrio, vai perder o senso de direção. 90% dos acidentes de carro que acontecem são de pessoas que estavam embriagadas, né? Ela, quando está embriagada, ela perde a moral, ela perde o nome, ela perde a noção do tempo, ela não sabe se é de manhã, se é de noite, ela perde a responsabilidade, perde o controle da fala, não é? Perde o controle da fala. E tem pessoas que chegam a perder até a esperança por se tornarem pessoas ébrias, né? Se tornam alvo de zombaria e perde também, acaba perdendo até a família. Concorda? Tá. Então, aí ele vai dizer: não embriagueis com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Qual é o ponto de equilíbrio? Paulo está dizendo para não se embriagar com vinho, mas encher com o Espírito. Ele está dizendo assim: em vez de você se embriagar com vinho, encha-se do Espírito. Por que ele está dizendo isso? Ou seja, a bebida, a pessoa, quando ela está bêbada, ela está embriagada, ela é controlada pela bebida, concorda? É a bebida que vai ditar a regra, ela não dita mais as regras por si só. E assim é a pessoa que está cheia do Espírito, ele não dita mais a regra por si só. Ele é controlado. A pessoa ébria, ela fala o que a bebida manda. A pessoa cheia do Espírito Santo, ele fala o que o Espírito Santo manda, né? E é o ponto de a pessoa ébria, ela começa a falar tudo, a voz embargada, não fala direito, você não entende direito o que ele está falando. E o crente também, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele começa a falar em línguas. Aí ele é controlado pelo Espírito, né? O Espírito Santo controla ele. Assim como, é isso que Paulo estava querendo dizer, assim como a bebida, você está bêbado e a bebida controla você, quando você está cheio do Espírito, o Espírito controla você. É Ele que vai te guiar, é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai levar você para onde Ele quer te levar. É isso que Paulo estava querendo dizer. E eu até falei outro dia aqui, né? Que às vezes as igrejas, a maioria delas, quase todas, elas disciplinam pessoas que estão embriagadas, concorda? Pessoa embriagou, está bebendo, está embriagando, ele está ficando bêbado, chega na igreja bêbado, por exemplo, ele vai ser disciplinado, não é? Aí Paulo diz o quê? Ele dá duas ordens. A primeira é não embriagar, e a segunda ordem que ele dá é encher do Espírito. Então, se são duas ordens, não são duas? Não se embriagar e se encher? A pessoa é disciplinada por se embriagar. E por que ele não é disciplinado por não se encher? Devia ser também, né? Porque são duas ordens. Ele deu uma ordem: enchei-vos. Tinha que ser disciplinado também. Se a pessoa é vazia do Espírito, tinha que ser disciplinado, concorda? Mas não acontece. E por que não acontece? Aí eu faço a pergunta para vocês, deixa a pergunta para vocês meditarem. Por que isso não acontece nos dias de hoje nas igrejas? Vou fazer um ponto de interrogação aqui. Olha, se ele é disciplinado por se embriagar, por que ele não é disciplinado por não se encher? Se são duas ordens. Rosa, resolve esse problema aí, Rosa. Pode responder. Eu vou responder então. Eu penso assim, não sei se vocês vão concordar comigo. Sabe qual é o problema? É porque hoje as pessoas, as igrejas, estão preocupadas com o estereótipo, exterior, não é? Concorda? Aquilo ali mostrou que ele está embriagado. Agora, encher do Espírito é algo por dentro. E muitos hoje não estão se preocupando por dentro, estão se preocupando por fora. Esquece por dentro. Muitas pessoas hoje falam de cabelo, de não sei o quê, mas esquece de falar do caráter, esquece de falar que a pessoa tem que se encher do Espírito, que ela tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, que ela tem que ser cheia, né? Então, o problema maior hoje, a preocupação, a prioridade, né? As pessoas estão atentando mais para o exterior
do que para o interior. Ou deveria ser o contrário. Porque quando a gente se preocupa com o interior, o exterior é transformado. Concorda? O grande erro da igreja dos anos 80, dos anos 70, dos anos até 90, que hoje está mudando, graças a Deus, era a preocupação com o exterior. Exemplo, a pessoa tinha que tirar a televisão de dentro de casa, mas ela tirava a televisão de dentro de casa, mas não tirava de dentro do coração. Aí ele assistia televisão do vizinho. Lembra? Já viu? Já chegaram a ver isso aí? Já viu? Já fez. E se eu falar que eu já fiz também? Então, por quê? A pessoa tirava, por exemplo, não pode usar essa roupa. Aí ela não usava essa roupa na igreja, mas saía da igreja e usava roupa, porque a gente se preocupava em mudar o exterior e não o interior, porque quando o interior é mudado, aí muda o exterior. Tudo é mudado automaticamente, né? Aí nós caímos no farisaísmo. Houve muito farisaísmo. Jesus falou para os fariseus, né? Sepulcros caiados, né? Vocês por fora estão bonitos, vocês estão lindos, vocês por fora, mas por dentro está cheio de podridão, né? Aí ele falou para os fariseus: olha, vocês se preocupam em limpar o exterior do copo, mas não se preocupam com dentro, que está dentro do copo, né? Por fora o copo, porque o copo naquela época não é transparente igual o nosso, né? Por fora o copo está lindo, está bonito, está brilhante, mas por dentro do copo não dá nem para olhar lá dentro, né? Então, graças a Deus que vem mudando essa mentalidade, né? Hoje as pessoas estão se preocupando em se encher do Espírito, e quando isso acontece, vai se encher, porque é assim, quando você enche do Espírito, não tem lugar para outras coisas, não tem lugar para o pecado, não tem lugar para mentira, não tem lugar para lascívia, não tem lugar para nada disso. E era isso que Paulo, naquela época, ele pregava para os Efésios já. Falava para ele, só que a igreja perdeu essa essência, e vem perdendo muito a essência, né? Foi perdendo. Na época da Inquisição, a igreja perdeu muito a sua essência, irmãos, na época da Inquisição. Quando veio as indulgências, lembra? Vendia o dente de Paulo, o lenço de Paulo, os dentes de Pedro, um pedaço de madeira da cruz. Olha, isso aqui é um pedaço de madeira da cruz, comprava um pedaço da madeira da cruz, e foi perdendo, a igreja foi se distorcendo, tá? E Paulo vem trazendo essa preocupação, outra preocupação que ele trouxe, qual era? Porque havia uma guerra espiritual ali, havia demônios que operavam em Éfeso, de uma maneira muito pesada, por isso que Timóteo também não queria ir para lá, além dos presbíteros, dos diáconos, também tinha o peso que tinha em Éfeso. Éfeso é uma cidade pesada, tomada por demônios, e Paulo, então, vendo essa preocupação, eles ofereciam sacrifício de crianças, lembra? Sacrificavam crianças em Éfeso, faziam bacanal diante de Diana, diante de Baco, e faziam sacrifícios a eles. Aí havia essa preocupação, e havendo isso, Paulo agora vai falar o que para os Efésios? Olha, revestivos de toda a armadura de Deus. Interessante que ele não fala vestir a armadura, ele fala revestir. Por que revestir? Porque já está, mas vestido do quê? Né? Aí ele vai dizer, ó, vocês têm que revestir da armadura. É porque naquela época, irmãos, por que ele falava revestir? Por baixo da armadura, debaixo da armadura, era colocada uma roupa antes da armadura. Tinha uma outra roupa, não essa roupa, uma outra roupa, que era mais grossa, mais pesada, mais espessa, que era colocada antes da armadura. Para que servia essa roupa? Essa roupa servia para dois motivos, tá? Primeiro, para não ficar fazendo barulho, a armadura não ficar fazendo, para ela se ajustar no corpo, se ajustar, não ficar, porque era lata, muita parte do corpo dessas armaduras era lata, então não fazer um barulho, e ela não ficar jogando no corpo,
Porque se ela ficasse jogando no corpo, por exemplo, se ela ficasse jogando aqui na cintura, ia trazer hematomas, ia, né, machucar, concorda? Então eles falam revestir. Primeiro você se veste, depois você se reveste, tá? E assim é o crente. O crente que ele não está revestido, ele só faz barulho e fica jogando para lá e para cá. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está lá, outra hora ele está ali, não está revestido. O crente está revestido, pode vir. Vem os ataques de Satanás, ele está de pé. Está sempre de pé. Porque os ataques vêm, vem ou não vem? Vem, pastor Valdeci. E não é pouco não, né? Vem. Os ataques vêm. E Paulo, entendendo isso, ele não vai falar de armadura. Ele não vai falar de armadura física. Ele está falando de uma armadura, o que aqui? Que eles tinham que ser revestidos de uma armadura novas, que anunciam a boas novas. Calçado da preparação do Evangelho, escudo da fé. Para que esse escudo aí? Para vencer o quê? Os dardos o quê? Inflamados. Você sabia que naquela época eles colocavam, por que fala dardos inflamados? Eles colocavam na ponta das lanças, das flechas, ou da lança, colocavam fogo na ponta dela e jogavam. É por isso que falava que é dardo inflamado do inimigo, para desviar essas flechas inflamadas do inimigo, tá? Do maligno. E o capacete do que? Você notou que são 5 armas aí. Dessas 5 armas que nós falamos, você notou que todas elas são armas de defesa? Couraça, sandália, capacete, escudo. Tudo arma de defesa. Só tem uma arma de ataque. Qual que é? A espada. Todas são armas de defesa. A única arma que você ataca o inimigo, que você destrói o inimigo, que você derruba o inimigo, é através da espada. Que é essa espada aí que fala que ela é o quê? Do Espírito, que é a palavra. E a Bíblia diz que Satanás, e nós vamos estudar esse Apocalipse, quando ele destrói o inimigo, Satanás, a Bíblia fala que ele desce montado num cavalo branco e da sua boca sai uma espada aguda. O que é essa espada? Palavra. Então, o crente que não tem a palavra, ele só se defende. Ele não consegue atacar. Ele não acaba com as heresias. Ele só, eu vou ver lá em casa, depois eu te falo. Eu vou dar uma estudada. O crente que está com a espada afiada, meu irmão, um dia entrou no testemunho de Jeová e não achava nem a porta de saída. É testemunho. Eu vou chamar lá, como é que ele falou que ia chamar quem? Eu não lembro quem que é o da igreja lá. Falou, não, vou chamar um aqui que entende mais. Falou, mas peraí, deixa eu fazer mais uma perguntinha só mais um. Isso eu não entendo muito bem, eu não entendo. Primeiro chegou querendo me ensinar, né? Falou, eu quero ensinar o reino para você, sobre o reino. Você quer ensinar? Tá. Mas posso fazer umas perguntas, já que você quer ensinar, eu quero aprender, né? E se a pessoa está ensinando, você pode fazer pergunta, não pode? Pode ou não pode? Se você está ensinando, amém, obrigado por ensinar. Então, posso fazer umas perguntas, já que pode? Aí comecei a fazer as perguntas. Quando eu comecei, não, peraí, mas você não respondeu essa ainda. Então fala que essa você não sabe. Essa eu não sei, tá bom. Posso fazer outra? Fiz outra. Essa também não sei. Aí ela falou que ia chamar quem sabia. Irmão, quando você está com a espada afiada, meu irmão, não tem. Um dia um irmão meu chegou para mim e falou assim, você fica colocando esses versículos aí no carro, a palavra de Deus não tem que estar no carro, tem que estar no coração. Eu falei, é verdade, ela está no meu coração, mas do ímpio não está, e ele lendo, ele pode se converter. Pô, você tem a espada, é com ela que a gente vence os dardos inflamados. Tem um moço lá em Santa Rita, o apelido dele é Coruja, testemunho de Jeová há 30 anos, e ganhou muita gente para testemunho de Jeová. O dia que ele entrou lá em casa, a primeira vez falou, vou voltar aqui com as respostas. No outro dia não voltou, aí não achou as respostas, ficou meio assim. Ele falou, rapaz, isso aí eu estou estudando ainda, tá bom. Aí voltou, aí começou a fazer mais perguntas. Hoje é crente, para a glória de Deus. Hoje é crente de verdade. A espada não tem jeito, meu irmão, ela arrebenta mesmo. Agora, crente que não tem espada, daqui a pouco ele está com uma maletinha da Testemunho de Jeová, daqui a pouco ele vira mormon,
Vira, meu irmão. Conheço os pardeiros que viram mormon. Tu tá tomando mais café, não tá comendo mais carne de porco. Ainda tá bom, O caso lá do casal com a macumbeira lá. Meu Jesus. Tá? Então é isso que era a preocupação de Paulo, ok? Aí Paulo vai falar também aqui.